Nos aprimoramos com rapidez suficiente? Estamos pregando a razão de maneira tão efetiva quanto poderíamos. Estudamos com coragem bastante as causas da guerra. Aquilo que com frequência é chamado de estratégia de dissuasão nuclear. É notável por se apoiar no comportamento de nossos ancestrais não humanos. Henry Kissinger, político americano contemporâneo, escreveu: a dissuasão depende, acima de tudo, de critérios psicológicos. Para fins de dissuasão, um blefe levado a sério é mais útil do que uma ameaça séria interpretada como blefe. Um blefe nuclear verdadeiramente efetivo, no entanto, inclui ocasionais atitudes de irracionalidade, um avanço para os horrores da guerra nuclear. Então, o inimigo potencial é tentado a ceder em pontos em disputa em vez de desencadear um confronto global, que a aura de irracionalidade tornou plausível. O principal perigo de adotar uma postura de irracionalidade em que se possa acreditar é que para dar resultado você tem de fazer isso muito bem. Após algum tempo, você fica acostumado com isso, e deixa de ser fingimento. O equilíbrio global do terror, cujos pioneiros e líderes são os Estados Unidos e a União Soviética, tem como reféns os cidadãos da Terra. Cada lado traça os limites do comportamento permitido ao outro. O inimigo em potencial deve ter certeza de que, se o limite for transgredido, uma guerra nuclear se seguirá. No entanto, a definição de limites muda de tempos em tempos. Cada lado tem de estar confiante em que o outro compreende quais são os novos limites. Cada lado é tentado aumentar seu potencial militar de forma a ter vantagem sobre o outro, mas não de modo tão abrupto que o possa alarmar com seriedade. Cada lado explora sem cessar os limites de tolerância do outro. Como em voos de bombardeiros nucleares sobre as vastidões desertas do Ártico, as guerras do Vietnã e do Afeganistão, alguns itens de uma longa e dolorosa lista. O equilíbrio global do terror é muito delicado. Depende de coisas não deem errado, de que não se cometam erros, de que as paixões reptilianas não assomem seriamente. Voltamos assim a Richardson. No diagrama, a linha cheia é o tempo de espera por uma guerra de magnitude M, isto é, o tempo médio que teríamos de esperar para testemunhar uma guerra que matará 10.000 pessoas, em que M representa o número de zeros depois do 1, em nossa costumeira aritmética exponencial. O que aparece como uma barra vertical à direita do diagrama é a população nos anos recentes, que chegou a 1 bilhão de pessoas M9 por volta de 1835 e agora é de cerca de 4,835 e Quando a curva de Richardson cruzar a barra vertical, teremos especificado o tempo de espera para o dia do juízo final, quantos anos faltam para que a população da Terra seja dizimada em alguma grande guerra. Com a curva de Richardson, e a mais simples projeção para o crescimento futuro da população humana. As duas curvas não se interceptarão até o século XX mais ou menos. E assim o dia do juízo final está postergado. Mas a Segunda Guerra Mundial teve magnitude M 7,7, cerca de 50 milhões de militares e de não combatentes foram mortos. A tecnologia da morte avançou ominosamente. Armas nucleares foram usadas pela primeira vez. Há poucos indícios de que as motivações e propensões para a guerra tenham diminuído desde então, e tanto o armamento convencional quanto o nuclear tornarão-se ainda mais mortais. Assim, o topo da curva de Richardson está se inclinando para baixo numa medida não conhecida. Se a nova posição estiver na região sombreada da figura, pode ser que só faltem algumas décadas para o dia do juízo final. Uma comparação mais detalhada da incidência de guerras após 1945 pode ajudar a esclarecer essa questão. Trata-se de muito mais que uma preocupação passageira. Isso é apenas outro modo de dizer o que já sabemos há décadas: o desenvolvimento de armas nucleares e dos sistemas de fazê-las chegar a seus alvos, cedo ou tarde, levará à catástrofe global. Muitos dos cientistas americanos e europeus emigrados que desenvolveram as primeiras armas nucleares ficaram profundamente angustiados com o demônio que deixaram solto no mundo. Apelaram pela abolição de armas nucleares. Mas não se deu atenção a seu apelo. A perspectiva de uma vantagem estratégica nacional galvanizou tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos, e começou a corrida nuclear. No mesmo período, houve um crescente comércio internacional de um devastador armamento não nuclear candidamente chamado de convencional. Nos últimos 25 anos, em dólares corrigidos pela inflação, o comércio internacional de armas passou de 300 milhões para 20 bilhões de dólares. Nos anos entre 1950 e 1968, para os quais parece haver boas estatísticas, ocorreram, em média, vários acidentes em âmbito mundial envolvendo armas nucleares por ano. Embora talvez não mais de uma ou duas explosões nucleares acidentais. O establishment bélico na União Soviética, nos Estados Unidos e em outras nações é grande e poderoso. Nos Estados Unidos inclui grandes corporações famosas por suas indústrias domésticas.
Segundo uma estimativa, os lucros corporativos na aquisição de armas militares são de 30 a 50 mais elevados do que no mercado civil igualmente tecnológico e competitivo. Os custos incorridos em sistemas de armas militares são permitidos numa escala que seria considerada inaceitável na esfera civil. Na União Soviética, os recursos, a qualidade, a atenção e o cuidado dispensados à produção militar estão em marcante contraste com o pouco que é destinado a bens de consumo. Segundo algumas estimativas, quase metade dos cientistas e de tecnólogos de algum nível na Terra está empregada em tempo integral ou parcial em atividades de natureza militar. Os que estão envolvidos no desenvolvimento e fabricação de armas de destruição em massa ganham salários, gratificações e, onde possível, homenagens públicas nos mais altos níveis praticados em suas respectivas sociedades. O sigilo em torno do desenvolvimento de armas, levado a proporções especialmente extravagantes na União Soviética, implica que os indivíduos nele empregados nunca precisam admitir responsabilidade por suas ações. Estão protegidos e são anônimos. O segredo militar torna esse setor o mais difícil de ser monitorado pelos cidadãos de qualquer sociedade. Se não sabemos o que eles fazem, é muito difícil detê-los. E com uma remuneração tão substancial, com os estamentos militares apoiando um ao outro num horrendo abraço recíproco, o mundo descobre que está à deriva para o desastre definitivo do empreendimento humano. Toda grande potência tem alguma justificativa ampla e publicamente anunciada para a aquisição e acumulação de armas de destruição em massa, que com frequência inclui um reptiliano lembrete dos supostos defeitos de caráter e culturais de inimigos potenciais como hostis a nós, valentes companheiros, ou das intenções alheias, mas nunca as nossas, de conquistar o mundo. Toda nação parece ter sua coleção de assuntos e possibilidades proibidos, sobre os quais é preciso impedir a qualquer custo que seus cidadãos e adeptos sequer pensem seriamente. Na União Soviética, isso inclui o capitalismo, Deus e a renúncia à soberania nacional nos Estados Unidos, o socialismo, o ateísmo e a renúncia à soberania nacional. O mesmo acontece no resto do mundo. Como poderíamos explicar a corrida armamentista global a um observador extraterrestre imparcial? Como poderíamos justificar os mais recentes desenvolvimentos de satélites assassinos, armas emissoras de feixe de partículas, a laser, bombas de nêutrons, mísseis de cruzeiro, e a proposta de aproveitar áreas do tamanho de pequenos países no projeto de ocultação de cada míssil balístico internacional sob centenas de disfarces? Alegaríamos que 10.000 ogivas nucleares apontando para seus alvos servem para aumentar a probabilidade de nossa sobrevivência. Que explicação poderíamos dar para nossa maneira de administrar o planeta Terra? Ouvimos as racionalizações apresentadas pelas superpotências nucleares. Sabemos quem fala pelas nações, mas quem fala pela espécie humana, quem fala pela Terra. Cerca de 2/3 da massa do cérebro humano está no córtex cerebral, dedicado à intuição e à razão. O homem evoluiu de modo gregário. Gostamos da companhia uns dos outros, preocupamos-nos uns com os outros. Cooperamos. O altruísmo é inerente a nós. Deciframos com brilhantismo alguns dos padrões da natureza. Temos motivação bastante para trabalharmos juntos e a capacidade de conceber como fazê-lo. Se estamos prontos a contemplar uma guerra nuclear e a destruição total de nossa emergente sociedade global, não deveríamos também estar prontos a contemplar uma reestruturação total de nossas sociedades? De uma perspectiva extraterrestre, nossa civilização global está à beira do fracasso na tarefa mais importante que enfrenta preservar a vida e o bem-estar dos cidadãos do planeta. Não devíamos então estar prontos a explorar vigorosamente, em cada nação, grandes mudanças no modo tradicional de fazer as coisas, uma formulação fundamental de instituições econômicas, políticas, sociais e religiosas. Diante de tão inquietante alternativa, somos sempre tentados a minimizar a gravidade do problema, a afirmar que os que se preocupam com dias de juízo finais são alarmistas, a sustentar que mudanças fundamentais em nossas instituições são impraticáveis ou contrárias à natureza humana, como se a guerra nuclear fosse praticável ou como se houvesse apenas uma natureza humana. Ainda não aconteceu uma guerra nuclear em escala total. De algum modo isso leva à implicação de que nunca acontecerá, mas podemos passar por ela uma única vez. Então será tarde demais para reformular nossas estatísticas. O governo americano é um dos poucos que de fato mantém uma agência dedicada a reverter a corrida armamentista. Porém, a comparação entre os orçamentos de Departamento de Defesa 153 bilhões de dólares por ano em 1980 e o da Agência de Controle de Armas e Desarmamento 0,18 bilhão de dólares por ano nos faz relembrar a importância relativa que atribuímos a essas duas atividades. Uma sociedade racional não deveria gastar mais no entendimento e na prevenção do que na preparação de uma próxima guerra. É possível estudar as causas de uma guerra,
Hoje em dia nossa compreensão é escassa, talvez porque os orçamentos para o desarmamento têm sido, desde o tempo de Sargão da Acádia, algo que fica entre o ineficaz e o inexistente. Microbiologistas e médicos estudam as doenças sobretudo para curar pessoas. Quase nunca vão atrás dos agentes patogênicos. Vamos estudar a guerra como se fosse, como Einstein com sagacidade a chamou, uma doença infantil. Chegamos a um ponto no qual a proliferação de armas nucleares e a resistência ao desarmamento nuclear ameaça cada pessoa no planeta. Não existem mais interesses especiais ou casos especiais. Nossa sobrevivência depende de dedicarmos nossa inteligência e nossos recursos, em escala maciça, ao controle de nosso próprio destino, a assegurar que a curva de Richardson não se incline para a direita. Nós, reféns nucleares, todos os povos da Terra, temos de nos educar quanto às armas convencionais e nucleares. Depois, temos de educar nossos governos. Temos de aprender a ciência e a tecnologia que fornecem a única ferramenta concebível para nossa sobrevivência. Temos de estar dispostos a desafiar corajosamente a sabedoria social, política, econômica e religiosa convencional. Temos de fazer todo o esforço possível para compreender que nossos companheiros humanos, por todo o mundo, são humanos. Claro que é difícil dar esses passos. Mas, assim como Einstein respondia, quando suas sugestões eram rejeitadas como impraticáveis ou inconsistentes com a natureza humana, qual é a alternativa? É típico dos mamíferos acalentar, acariciar, abraçar, mimar, cuidar e amar os filhos, comportamento que os répteis desconhecem. Se é mesmo verdade que o complexo e o sistema límbico vivem em cômoda trégua dentro de nosso crânio e ainda compartilham suas antigas predileções, podemos esperar uma afetuosa indulgência parental a encorajar nossa natureza mamífera, e a ausência de afeição física a estimular o comportamento reptiliano. Existem algumas evidências disso. Em experimentos de laboratório, Harry e Margaret Harlow descobriram que macacos criados em jaulas e fisicamente isolados, embora pudessem ver, ouvir e sentir o cheiro de seus colegas símios, desenvolveram uma série de traços de rabugice, retraimento, autodestruição e outros tipos de anormalidade. Nos seres humanos observas a mesma coisa em crianças criadas sem afeição física em geral em instituições, que demonstram de maneira clara um grande sofrimento. O neuropsicólogo James W. Prescott fez uma impressionante análise estatística transcultural de 400 sociedades pré-industriais, e descobriu que culturas que propiciam a afeição física a crianças tendem a não se inclinar para a violência. Mesmo sociedades nas quais não se faz carinho nas crianças desenvolvem adultos não violentos, se a atividade sexual da adolescência não for reprimida. Prescott acredita que culturas com predisposição para a violência são compostas por indivíduos que foram privados durante pelo menos uma ou duas fases críticas da vida, a infância e a adolescência, dos prazeres do corpo. Onde a afeição física é encorajada, o roubo, a religião organizada e as odiosas exibições de riqueza não são tão conspícuos. Naquelas em que as crianças são punidas fisicamente, a tendência é haver escravidão, assassinato, tortura e mutilação dos inimigos. Culto à inferioridade das mulheres e a crença em uma ou mais entidades sobrenaturais que intervêm na vida diária. Não compreendemos o comportamento humano bem o bastante para ter certeza quanto ao mecanismo que subjaz a esses relacionamentos, embora possamos fazer conjecturas. Mas as correlações são significativas. Prescott escreve: o provável percentual em que uma sociedade se torna violenta se ela propiciar afeição física às suas crianças e for tolerante com um comportamento sexual premarital é de 2%. A probabilidade de que essa relação entre os parâmetros seja só uma casualidade é de 1 para 125 mil. Não tenho conhecimento de qualquer outra variável relativa ao desenvolvimento que apresente tão elevado grau de validade preditiva. Crianças são ávidas por manifestações físicas de afeto, adolescentes são fortemente compelidos para a atividade sexual. Se tiverem isso, podem-se desenvolver sociedades nas quais os adultos terão pouca tolerância para a agressão, a territorialidade, o ritual e a hierarquia social. Embora no processo de crescimento as crianças possam se deparar com esses comportamentos reptilianos. Se Prescott tem razão, numa era de armas nucleares e de anticoncepcionais eficazes, os maus-tratos infantis e a severa repressão sexual são crimes contra a humanidade. Há uma clara necessidade de que essa tese instigante seja mais trabalhada. Enquanto isso, podemos fazer uma contribuição pessoal e incontroversa para o futuro do mundo abraçando com ternura nossas crianças. Se as inclinações para a escravidão e o racismo, a misoginia e a violência estão conectadas como sugerem o caráter dos indivíduos e a história humana, assim como estudos transculturais, há lugar para otimismo. Estamos cercados de mudanças fundamentais recentes na sociedade. Nos 2 últimos séculos, a abjeta escravidão,
que nos acompanhou durante milhares de anos ou mais, foi eliminada quase por completo numa comovente revolução de âmbito planetário. Mulheres, protegidas durante milênios, às quais tradicionalmente era negado um real poder político e econômico, estão cada vez mais se tornando, mesmo nas sociedades mais atrasadas, parceiras do homem em igualdade de condições. Pela primeira vez na história moderna, grandes guerras de agressão foram detidas, devido em parte à rejeição dos cidadãos às nações agressoras. As antigas exortações a um fervor nacionalista e a um orgulho ufanista começaram a perder força. Talvez devido à elevação do padrão de vida, crianças estão sendo mais bem tratadas em todo o mundo. Em apenas algumas décadas, mudanças de abrangência global começaram a seguir na direção necessária para a sobrevivência humana. Está se desenvolvendo uma nova consciência de que constituímos todos uma só espécie. Superstição é covardia diante do divino, escreveu Teofrasto, que viveu na época em que foi fundada a Biblioteca de Alexandria. Habitamos um universo no qual átomos são criados nos centros das estrelas, onde a cada segundo nascem 1000 sóis, onde a vida surge em centelhas disparadas pela luz solar e relâmpagos nos ares e nas águas de planetas jovens, onde a matéria-prima para a evolução biológica origina-se às vezes da explosão de uma estrela a meio caminho da travessia da Via Láctea, onde algo tão belo como uma galáxia se forma 100 bilhões de vezes. Um cosmos de quasares e quarks, flocos de neve e vagalumes, onde pode haver buracos negros, outros universos e civilizações extraterrestres cujas mensagens de rádio estão neste momento chegando à Terra. Quão pálidas são, em comparação, as pretensões da superstição e da pseudociência, como é importante para nós praticar e compreender a ciência, esse empreendimento caracteristicamente humano. Cada aspecto na natureza revela um profundo mistério e toca nosso sentimento de admiração e reverência. Teofrasto tinha razão. Os que têm medo do universo como ele de fato é, os que alegam um conhecimento não existente e concebem um cosmos centrado nos seres humanos preferirão o conforto fugaz da superstição. Eles preferem evitar o mundo a enfrentá-lo. Mas os que têm a coragem de explorar a tessitura e estrutura do cosmos, mesmo que difiram profundamente de seus desejos e de seus preconceitos, esses penetrarão em seus mais recônditos mistérios. Não há na Terra outra espécie que pratique a ciência. Ela é, até agora, uma invenção inteiramente humana, evoluída pela seleção natural no córtex cerebral. Por uma única razão funciona. Não é perfeita. Pode ser mal usada. É apenas uma ferramenta. Mas é de longe a melhor ferramenta que temos, autocorretiva, progressiva, aplicável a tudo. Tem duas regras. Primeira, não existem verdades sagradas. Toda suposição tem de ser examinada de maneira crítica. Argumentos com base em autoridade são desprovidos de valor. Segunda, o que for inconsistente com os fatos tem de ser descartado ou revisto. Temos de entender o cosmos como ele é, e não confundi-lo com o que gostaríamos que fosse. O óbvio é às vezes falso, o inesperado é às vezes verdadeiro. Seres humanos por toda parte compartilham os mesmos objetivos quando o contexto é amplo bastante, e o estudo do cosmos provê o mais amplo contexto possível. A atual cultura global é uma espécie de arrogante recém-chegada. Surge num estágio planetário que se segue a 4,5 bilhões de anos de outros eventos, e após olhar em volta durante alguns milhares de anos declara-se possuidora de verdades eternas. Porém, no mundo que está mudando com tanta rapidez como o nosso, essa é a receita certa para o desastre. Nenhuma nação, nenhuma religião, nenhum sistema econômico, nenhum corpo de conhecimento é capaz de saber todas as respostas que concernem a nossa sobrevivência. Deve haver muitos sistemas sociais que funcionariam muito melhor do que qualquer um hoje existente. Segundo nossa tradição científica, nossa tarefa é descobri-los. Apenas uma vez em nossa história pregressa, houve a promessa de uma brilhante civilização científica. Beneficiária do despertar jônico, ela tinha sua cidadela na Biblioteca de Alexandria, onde 2000 anos atrás, as melhores mentes da antiguidade estabeleceram os fundamentos do estudo sistemático da matemática, física, biologia, astronomia, literatura, geografia e medicina. Ainda estamos construindo sobre essas fundações. A biblioteca foi construída e sustentada pelos Ptolomeu, os reis gregos que herdaram a porção egípcia do Império de Alexandre o Grande. Desde a época de sua criação, no século III a.C., até sua destruição, 7 séculos depois, ela foi o cérebro e o coração do mundo antigo. Alexandria foi a capital das publicações do planeta. Não havia, é claro, máquinas de impressão na época. Os livros eram caros, cada exemplar era copiado à mão. A biblioteca era o repositório das cópias mais exatas do mundo. A arte da edição crítica foi inventada lá. O Antigo Testamento chegou até nós sobretudo das traduções para o grego feitas na Biblioteca de Alexandria. Os Ptolomeu dedicaram muito de sua enorme riqueza à aquisição de cada livro grego.
assim como obras vindas da África, Pérsia, Índia, Israel e outras partes do mundo. Ptolomeu III Evergeta quis tomar de empréstimo de Atenas os manuscritos originais dos exemplares oficiais, pertencentes ao Estado, das grandes e antigas tragédias de Sófocles, Ésquilo e Eurípides. Para os atenienses, elas eram uma espécie de patrimônio cultural, algo como seriam, na Inglaterra, as cópias manuscritas originais e os primeiros fólios de Shakespeare. Os gregos relutaram em deixar que os manuscritos saíssem de suas mãos, mesmo por um momento. Só depois que Ptolomeu garantiu seu retorno com o depósito de uma enorme quantia, eles concordaram em emprestar as peças. Mas Ptolomeu considerava esses rolos mais valiosos que ouro ou prata. Ele alegremente abriu mão do depósito que fizera e guardou, da melhor maneira que pôde, os originais na biblioteca, como num santuário. Ultrajados, os atenienses tiveram de se conformar com as cópias que Ptolomeu, só um pouco envergonhado, lhes deu de presente. Raras vezes um Estado se dedicou com tal avidez à busca do conhecimento. Os Ptolomeu não coletaram apenas conhecimento já estabelecido. Eles incentivaram e financiaram pesquisas científicas, gerando com isso novos conhecimentos. Os resultados foram assombrosos. Eratóstenes calculou com precisão o tamanho da Terra, mapeou-a, e argumentou que se poderia chegar à Índia navegando para o oeste a partir da Espanha. Hiparco antecipou que as estrelas nascem e se movimentam devagar no decurso de séculos, e mais tarde morrem. Foi ele quem catalogou pela primeira vez as posições e magnitudes das estrelas e detectou essas mudanças. Euclides produziu um compêndio sobre geometria com o qual humanos estudaram durante 23 séculos, uma obra que ajudaria a despertar o interesse científico de Kepler, Newton e Einstein. Galeno escreveu obras básicas sobre cura de doenças e anatomia, que dominaram a medicina até a Renascença. E houve, como já observamos, muitos outros. Alexandria era a maior cidade que o mundo ocidental jamais vira. Pessoas de todas as nações iam até lá para viver, negociar, estudar. Todo dia seus portos estavam abarrotados de mercadores, eruditos e turistas. Era a cidade em que gregos, egípcios, árabes, sírios, hebreus, persas, núbios, fenícios, italianos, gauleses e iberos trocavam mercadorias e ideias. Talvez tenha sido lá que a palavra cosmopolita adquiriu seu verdadeiro significado, cidadão não de uma nação, mas do cosmos. 2. Ser um cidadão do cosmos. Ali estavam, visíveis, as sementes do mundo moderno. O que evitou que elas criassem raízes e germinassem. Porque em vez disso o Ocidente mergulhou em 1000 anos de escuridão até que Colombo, Copérnico e seus contemporâneos redescobrissem a obra que fora feita em Alexandria. Não tenho uma resposta simples para isso. Mas sei uma coisa: não há registro, em toda a história da biblioteca, de que qualquer um de seus ilustres cientistas e eruditos tenha alguma vez desafiado para valer as premissas políticas, econômicas e religiosas de sua sociedade. A permanência das estrelas era questionada, a justiça da escravidão não. A ciência e o estudo em geral eram reservados a uns poucos privilegiados. A vasta população da cidade não tinha a mais vaga noção das grandes descobertas que aconteciam na biblioteca. Novos achados não eram explicados nem popularizados. A pesquisa pouco beneficiava o povo. Descobertas na tecnologia da mecânica e do vapor eram aplicadas sobretudo no aperfeiçoamento de armas, no estímulo à superstição, na diversão de reis. Os cientistas nunca aproveitaram o potencial das máquinas para libertar pessoas. 3. As grandes conquistas intelectuais da antiguidade tinham poucas aplicações práticas imediatas. A ciência nunca capturou a imaginação das multidões. Não havia um contrabalanço para a estagnação, o pessimismo, a mais abjeta rendição ao misticismo. Quando, por fim, a turba se pôs a queimar e destruir a biblioteca, não havia ninguém para detê-la. A última cientista que trabalhou na biblioteca foi uma matemática, astrônoma, física e líder da escola neoplatônica de filosofia, um âmbito extraordinário de realizações para qualquer indivíduo em qualquer época. Seu nome era Hipátia. Ela nasceu em Alexandria em 370, numa época em que as mulheres tinham poucas opções e eram tratadas como propriedade. Hipátia movimenta vaso livre, e sem constrangimento em domínios tradicionalmente masculinos. Segundo todos os relatos, era uma mulher de grande beleza. Tinha muitos pretendentes, mas rejeitou todas as propostas de casamento. A Alexandria dos tempos de Hipátia então havia muito tempo sob domínio romano, era uma cidade que vivia sob grande tensão. A escravidão tinha exaurido a civilização clássica de sua vitalidade. A crescente igreja cristã consolidava seu poder, e tentava erradicar a influência e a cultura pagãs. Hipátia estava no epicentro dessas poderosas forças sociais.
Cirilo, o arcebispo de Alexandria, a desprezava devido à estreita amizade que ela mantinha com o governador romano e por ser um símbolo do estudo e da ciência, que a Igreja Antiga identificava amplamente com o paganismo. Correndo grande perigo, ela continuou a ensinar e a publicar. Até que, no ano de 415, a caminho do trabalho foi cercada por um bando de fanáticos paroquianos de Cirilo. Eles a tiraram de sua carruagem, rasgaram suas roupas, e armados com conchas de haliote, um tipo de molusco, arrancaram a carne de seus ossos. Os seus restos mortais foram queimados, suas obras obliteradas, seu nome esquecido. Cirilo foi santificado. A glória da Biblioteca de Alexandria é uma lembrança difusa. Seus últimos remanescentes foram destruídos pouco após a morte de Hipátia. Foi como se toda a civilização tivesse sido submetida a uma autocirurgia cerebral, e a maior parte de sua memória, suas descobertas, ideias e paixões, irrevogavelmente extinta. A perda foi incalculável. Em alguns casos conhecemos apenas os fascinantes títulos das obras destruídas. Na maioria dos casos não conhecemos nem os títulos nem os autores. Sabemos que, das 123 peças de Sófocles que havia na biblioteca, apenas 7 sobreviveram. Uma delas é Édipo Rei. Números semelhantes aplicam-se a obras de Esquilo e Eurípides. É um pouco como se as únicas obras sobreviventes de um homem chamado William Shakespeare fossem Coriolano e Conto de Inverno, quando ouvimos dizer que ele escreveu outras peças desconhecidas para nós, mas ao que tudo indica muito bem consideradas em sua época, intituladas Hamlet, Macbeth, Júlio César, Rei Lear, Romeu e Julieta. Do conteúdo físico dessa gloriosa biblioteca, não restou um único rolo. Na moderna Alexandria poucas pessoas manifestam admiração ou interesse, muito menos um conhecimento detalhado da biblioteca ou da grande civilização egípcia que a precedeu em milhares de anos. Acontecimentos mais recentes, outros imperativos culturais ganharam primazia. O mesmo vale para o resto do mundo. Temos apenas o mais tênue contato com o nosso passado. E a uma distância muito pequena das ruínas do Serapeu, há remanescentes de muitas civilizações enigmáticas esfinges do Egito faraônico. Uma grande coluna erigida ao imperador romano Diocleciano por um